Aleluias. Vamos colocarmos em pé, em nome do Senhor Jesus. Já estou passando para o nosso irmão evangelista Wilton, que estará ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor? Deus está aqui. Aleluia. Cumprimento a todos que nos acompanham pelas redes sociais nesta noite. Peço a você que compartilhe aí esta live, amém, irmãos? Para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Há um tempo atrás, irmãos, eu ministrei sobre essa mesma passagem aqui, mas hoje Deus tem algo diferente para falar conosco. A mesma palavra, mas de uma forma diferente. Atos 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a 9ª. E era carregado um homem coxo de nascença, a qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas para aqueles que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e ardelhos se firmaram. E dando eles um salto, pôs-se em pé. E começou a andar, e entrou com eles no templo, adorando, saltando e louvando a Deus. Amém? Amados, eu refletindo, queridos, sobre esse texto que nós lemos, que é um texto muito conhecido da palavra do Senhor e da igreja, aqueles que são amantes da Bíblia, já viram e já ouviram muitas vezes sobre esta ministração. Como eu disse, algum tempo atrás, eu mesmo ministrei sobre este mesmo texto, só que lendo e relendo, Deus começou a ministrar ao meu coração algo totalmente diferente daquilo que foi ministrado há tempos atrás aqui. Quando eu comecei a olhar para isso, a Bíblia vai dizer que todos os dias, então não era
de segunda a sexta, não era aos finais de semana. A Bíblia vai dizer que todos os dias era carregado um coxo que desde o ventre ele era um coxo. E esse coxo ele era carregado e colocado à porta do templo. E quando nós olhamos aqui, somente para entendimento daqueles que gostam da palavra de Deus, muita gente, eu já vi pastores pregando dizendo que o templo se chamava Formosa. Não, irmão, o templo não se chamava Formosa. Formosa se chamava a porta do templo. Aquela porta do templo era chamado Formosa, porque era uma porta muito formosa mesmo. Formosa à vista de quem passava e olhava por aquela porta. Não era o templo em si que se chamava Formosa, mas a porta a qual esse coxo todos os dias era colocado para pedir esmolas. E quando eu comecei a olhar para isso, querido, eu comecei a entender, e Deus começou a ministrar ao meu coração, como hoje acontece nas igrejas. Talvez tenha alguém que está aqui hoje, e que simplesmente, o teu esposo, veio até esta casa e chegou ali na porta, ele deixou você e foi embora. A primeira coisa que Deus começou a ministrar, queridos, no meu coração, são pessoas que vêm até a porta, que contemplam a porta, mas não passam da porta para dentro. Simplesmente deixa a pessoa aqui e vai embora. E quando dá a hora, esta pessoa volta até aqui, pega aquela pessoa que passou da porta adentro e vai embora. Quantas pessoas que nós, queridos, já conhecemos. Eu gosto sempre de explanar e explicar o que as pessoas gostam de fazer. Um exemplo, meu amigo, pastor Christian, ele antes dele se converter, a esposa dele se converteu primeiro. E ela pegou uma dica de um pastor um dia e começou a falar assim: olha, pede para o seu marido, o seu esposo, trazer você até a igreja. E ele ia e deixava ela e ia embora. E depois, quando dava o horário, ele voltava ali e buscava ela e ia embora. Só que da porta para dentro, algo começou a chamar a atenção dele. E ele conta dizendo que ele começou a chegar às vezes 10 minutos antes que o culto acabasse. Ele continuava pelo lado de fora, mas ainda ouvia alguma coisa que estava acontecendo pelo lado de dentro. E ele disse que ele ficava dentro do carro. No próximo culto ele já estava chegando mais próximo da porta. Um dia ele já estava bem na porta. Um dia ele chegou uns 20 minutos mais cedo e já pulou para dentro da igreja. Por quê, querido? Porque as pessoas não conseguem entender o que acontece aqui dentro. Quem passa pelo lado de fora, ou quem vem simplesmente para deixar alguém aqui e vai embora, mesmo que a pessoa que está aqui dentro chegue em casa e diga: o culto foi maravilhoso, o culto foi bom, o culto foi ótimo, o louvor abriu o céu, a palavra foi maravilhosa, não consegue compreender o mover de Deus que acontece dentro desse lugar. E essa, querido, foi a primeira.
situação a qual Deus começou a ministrar no meu coração. Pessoas que não conseguem passar para o lado de dentro, pessoas que simplesmente vêm até a porta e vai-se embora, pessoas que muitas vezes passam por aquela porta e fica entro, não entro, entro, não entro, entro, não entro, e vira as costas e vão embora. Aí Deus começa a ministrar, queridos, no meu coração, duas situações agora. A primeira, pessoas que vêm à casa de Deus e que chegam naquela porta e que entram para dentro, mas estão como o coxo do lado de fora. Não entendi, evangelista, eu vou explicar. Pessoas que chegam aqui, entram para dentro da igreja, mas o teu coração, o teu pensamento está do lado de fora. Pessoas que muitas vezes não vê a hora do culto acabar e quer ir embora. Pessoas que a palavra de Deus está sendo ministrada, a boca de Deus está se abrindo para orientar as pessoas a caminhar mais um pouco, a buscar mais um pouco, mas de repente estão pensando no amanhã, estão pensando no que vão fazer quando chegar em casa, estão pensando em alguma coisa que deixou para trás. Querido, quando você chegar dentro da casa de Deus, se você tem problemas e dificuldade, coloque diante dele, mas querido, dali para fora, não tem mais nada do que te interessa. Comece a adorar, comece a cultuar, se entregue de todo o teu coração, se coloque na presença de Deus como um verdadeiro adorador. Mas está difícil, mas está doendo, mas está pesado o fardo, então faça um sacrifício de louvor a Ele, mas não deixe de adorar. Enquanto você adora, Deus trabalha em teu favor. Rabadaga xerebandaraga sobia. Quantas pessoas, querido, que muitas vezes eu ando muito, prego muito em muitos lugares, conheço muitas igrejas, e o que tira mais, querido, a atenção de quem está ministrando é quando você olha, tem gente conversando. Graças a Deus que essa igreja aqui, o povo é instruído, irmão. E não é porque o pastor fala, não, é porque vocês amam a Bíblia. É porque vocês amam a palavra, é porque vocês amam quando Deus está ministrando ao seu coração. Mas tem lugar que você vai ministrar misericórdia, você está pregando, está suando, Deus está falando, está movendo, e tem gente batendo papo dentro da igreja, na hora do culto, irmão. São pessoas coxas, que entraram para cá somente com o corpo, mas o teu pensamento, a tua alma e o teu espírito está do lado de fora. São pessoas que a vida não muda, como daquele coxo que estava sentado à porta do templo, todos os dias era colocado e levado embora da mesma maneira que trazia. A única diferença que quando deixava lá ele não tinha nada, e talvez quando tinha embora tinha um pouco de dinheiro no bolso, mas que não mudava a sua vida em nada na área espiritual. Porque quem vem na casa de Deus para buscar dinheiro, irmão, está errado. Quem vem na casa de Deus para buscar bênçãos materiais somente, está errado.
A primeira intenção de um verdadeiro adorador, daquele que vem à casa do Senhor, para sair da tua casa, para vir à casa do Senhor, é entrar, adorar a Ele, em espírito e em verdade, como a palavra de Deus nos diz, que o nosso Deus, Ele procura, e se Ele procura, todas as vezes que nós entramos para dentro desta porta, Ele começa a olhar, Ele começa a contemplar, e Ele não vê o lado de fora. Eu não te conheço, mas Deus conhece. Ele enxerga o teu coração, Ele enxerga, Ele sabe qual é a tua intimidade, Ele conhece se você veio adorar a Ele ou não. Há um Deus que nada esconde. Ninguém, querido, você pode fazer uma cara que até está querendo adorar, que até está adorando, mas quem conhece o teu coração sabe se está ou se não está. Porque em tudo, querido, eu falo e é a pura realidade. É perca de tempo você vir na casa de Deus e não adorar a Ele. Você está perdendo o seu tempo. Tem lugares que nós vamos pregar e que às vezes você prega de jeito... Cara, simplesmente você não está recebendo nada, você não está ganhando nada. Você entra vazio e sai vazio. E quando nós começamos a dizer assim, olha, o culto não foi bom hoje. Não, não foi o culto que não foi bom hoje. É você que não estava bem hoje. Porque quem faz o culto não sou eu, não é o pregador, não é quem adorou, não é quem estava na bateria, não é quem estava no louvor, não é quem estava... Não, quem faz o culto somos nós. Eu vim aqui, eu adorei, eu recebi, Deus falou comigo, e eu vou embora hoje cheio, irmão, da presença do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque eu não saí da minha casa para chegar nesse lugar e não consegui adorar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Em muitos lugares, querido, tem mais coxo dentro da igreja, do lado de dentro do que do lado de fora. Foi como Jesus disse. Bem disse Isaías, que o meu povo me adorava com os lábios, mas que o coração estava bem longe de Deus. Agora a Bíblia vai dizer, queridos, que Pedro e João, eles subiam ao templo na hora da oração, a hora nona. E você quer saber de uma grande verdade, querido? Pedro e João já conheciam aquele coxo. Porque a Bíblia relata que eles subiram na hora da oração para orar. Só que não foi só essa vez aqui não. Aquilo lá já era a rotina deles. Eles iam ali sempre orar. E como a Bíblia vai dizer que todos os dias eles colocavam aquele coxo ali, ele já era conhecido de todos que entravam por aquela porta. E o interessante aqui, queridos, é que esse coxo, os olhos desse coxo, ficavam fitados nesta porta que era formosa, que era linda. E os olhos dele não saíam dali. E ele ficava impressionado com a grandeza e a beleza. Pode ser que até dentro do coração dele, ele almejava entrar para dentro do templo, mas naquela época, pessoas com problemas como ele eram proibidas de entrar para dentro do templo. Por isso ele ficava na porta e ficava contemplando somente aquilo que estava pelo lado de fora. Agora para você imaginar. Quando Pedro e João
Eles estavam subindo e olharam para aquele coxo e disseram: ei, olha para nós. Ele estava dizendo simplesmente assim: coxo, para de olhar para a beleza. Essa porta tem tanta beleza, essa porta tem ouro, esta porta ela tem prata, eu não tenho ouro. Você tem ouro aí, João? Eu também não tenho. Ei, João, você tem prata aí? Eu não tenho. Olha, a porta tem, o exterior tem, a porta é linda, mas coxa, eu quero dizer para você, olha para nós, porque até um tempo nós não tínhamos nada para te oferecer, mas nós não temos ouro e não temos prata, mas o que eu tenho hoje eu te dou em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda. Sabe por quê, querido? Porque aqui, nós estamos em Atos capítulo 3. O que Pedro recebeu do Senhor foi em Atos 2. Então sempre eles passavam por ali, e talvez sempre o coxo: dá uma esmola, dá uma esmola, dá uma esmola. E quem sabe, Pedro já tinha até dado esmola para ele, João até já tinha dado esmola para aquele coxo, mas o que resolveria o problema dele não era uma esmola, porque a riqueza daquela porta chamada Formosa, nem todo o ouro e nem toda a prata poderia resolver o problema daquele homem. Querido, tem pessoas que não vêm para dentro da casa de Deus, sabe por quê? Porque tem ouro e tem prata, mas quando o negócio aperta, quando o diagnóstico do médico diz assim, não tem mais jeito, cadê o ouro? Cadê a prata que não pode pagar aquilo que só o nosso Deus, que só o nosso Senhor pode entregar para aqueles que verdadeiramente se entregam a Ele e acreditam que Deus ainda pode mudar a história na face dessa terra. Foi por isso que Pedro disse: o que essa porta tem, eu não tenho. Tenho nada. Vazio. Mas aquilo que eu recebi ali atrás, hoje eu posso te dar. Hoje eu posso entrar, hoje eu posso mudar a tua história. O ouro e a prata não vai ter condições de fazer você voltar a andar, de fazer você entrar para dentro desse templo, mas o que eu recebi ali atrás, quando eu tive orientação, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, de poder, de poder. Hoje eu vou te dar, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta, levanta, levanta. Que coisa linda, irmão. Quando ele recebeu a maravilha que veio sobre a vida de Pedro, ali foi um dom de maravilha que se manifestou. Ele se colocou em pé. Pedro e João viraram as costas e foram entrando. E ele disse: antes eu não podia. Antes eu conhecia somente a formosura que essa porta tinha. Mas hoje eu vou entrar para dentro, porque aquele que me curou do lado de fora, ele não está aqui, ele está lá. Ele não está aqui, ele está lá. Eu vou entrar, e a Bíblia diz que ele entrou, e ele saltava, e ele adorava, e ele glorificava ao nome daquele que se manifestou pelo lado de fora. Labrachei, calabadaraçovia. Apesar dele não poder entrar, mas com certeza
Ele ouvia, o coração dele ardia para entrar, mas ele não podia. Ele disse: se a beleza da porta exterior, e nem todo o ouro e toda a prata que ela tem, poderia fazer nada pela minha vida, se as esmolas que eu recebi até hoje, nada conseguiu mudar a minha vida, o Deus que entrou na minha vida e que se manifesta pelo lado de dentro, eu quero Ele, eu quero servir a Ele, eu quero estar com Ele. Ele é Deus vivo, Ele é Deus forte, Ele é Deus poderoso na batalha. Ele entra onde eu não posso entrar, Ele vai aonde eu não posso ir, Ele alcança onde eu não posso alcançar. Eu quero servir a esse Deus que é dono do ouro e da prata, que está para o lado de fora. Eu quero Ele. Sorei cacho e amanda. Sabe, irmãos, quando Deus ministrou isso no meu coração, eu comecei a dizer: Senhor, o que tem de pregador aí hoje dizendo que os milagres não acontecem mais, que as maravilhas não acontecem mais. E eu disse ao Senhor: o que é isso, Deus? E Ele está dizendo, e ministrou ao meu coração dizendo: sabe por que não está mais acontecido milagres dentro da minha casa? Porque aqueles que têm recebido de Deus, aqueles que têm recebido do Pai, não estão fazendo a sua parte. E eu disse: como? Ele disse: tem pessoas que estão esperando o manifestar sobrenatural do alto, mas eu já dei poder na terra, eu já dei dom na terra, não precisa ficar aguardando o sobrenatural de Deus acontecer. Você tem poder sobre as tuas mãos, se você buscou e Deus te deu, então usa aquilo que foi dado para você. Chame as pessoas e orem, porque deve ter pessoa que está com problema, que está doente, e através da nossa vida, Deus vai manifestar o seu poder, a tua graça, a tua glória e a tua misericórdia sobre aqueles que necessitam. Rachei suyahado com diabás. Deus, Ele nunca deixou de realizar milagre, irmão. E nunca vai deixar de realizar milagre. Nunca. Até o arrebatamento da igreja, nunca. Um dia eu estava conversando com a missionária aqui, era no final de um culto da quinta-feira da manhã, e eu indaguei ela sobre isso, e ela teve uma opinião e eu tive outra. Mas a verdade é que para Deus curar, irmão, não importa se é salvo ou se não é. Só que a cura e o milagre não tem nada a ver com a salvação. Você ser curado é a graça, a misericórdia e o poder de Deus se manifestando na terra. Agora, a salvação é outra coisa. Tem pessoas que vêm à casa de Deus somente por milagre, somente por cura, somente porque a medicina não pode resolver o teu problema, e todo o dinheiro que você tem não vai resolver o teu problema. Aí corre para a igreja dos crentes, mas só quer a cura. Aí é curado e vai embora. Deus fica triste com isso, sim. Sim, porque melhor era morrer doente, mas com Jesus, do que morrer curado sem Ele. Nós estamos aqui, queridos, para fazer a nossa parte, e nós vamos fazer a nossa parte. Deus tem se manifestado em nosso meio de uma forma tremenda.
Deus tem manifestado sobre a vida daqueles que têm colocado na brecha de uma forma tremenda. Eu tenho visto o agir e o poder de Deus a cada dia, a cada manhã. Hoje teve um amigo na minha casa e nós ficamos quase a tarde inteira conversando, irmão. Há um tempo eu já não via esse amigo e nós sentamos e conversamos muito. E ele começou a dizer: você ouve a pregação do... Eu falei: eu não ouço pregação. Ele falou: não. Eu falei: não. Eu gosto de estudar a Bíblia. Todos os dias eu estudo a Bíblia. Eu gosto de ouvir aquilo que Deus fala comigo, na sua palavra. Não, mas a ministração é a palavra. Eu disse sim. Mas o meu natural, eu não gosto de ouvir. Ir lá, ligar o YouTube e ficar ouvindo. Não, não faço isso. Eu gosto de ouvir Deus falar comigo através da sua palavra. Como Ele falou aqui, através desse texto que eu li. E aí eu vejo, queridos, o manifestar e o poder de Deus. Deus usa cada um de uma maneira, de uma forma diferente. Só que o que nós temos que entender é que isso daqui mudou a vida de um coxo. E através da minha e da sua vida, podemos mudar a vida de muitos coxos que estão por aí. Pessoas que você vão conversar e dizem: como é o culto na igreja? Eu digo: vai lá. Entra para dentro da porta. E você mesmo tira as suas próprias conclusões. Porque o culto para mim é uma maravilha todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque quem faz o culto sou eu, disse para ele. E mesmo que eu vá num lugar, irmãos, a qual você tem que entrar e dizer: o sangue de Jesus tem poder, o culto para mim continua sendo uma maravilha. Vamos fazer, irmãos, acontecer. Esse culto aqui está sendo dedicado ao Senhor. E quando nós dedicamos a nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa pregação, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito a Ele, tudo acontece. O que precisamos então? Buscar os dons espirituais. Buscar os dons espirituais. Um dia mandaram para mim, um pregador foi pregar numa igreja, e ele estava sentado com o pastor, e uma irmã se levantou e começou a profetizar para outra. E o pastor que foi chamado para pregar cutucou o pastor da igreja e falou assim: aquilo ali é demônio. O pastor falou: não, é membro da igreja, aquela é profetisa da casa. O pastor falou assim: não é não, aquilo ali é demônio. O pastor falou: se é demônio, levanta e repreende. Ele levantou, a irmã caiu endemoniada. E ele disse: pastor, eu tenho o dom de discernimento de espírito. Ela falou: faz 15 anos que aquela irmã profetiza. Ele falou: faz 15 anos que o diabo fala dentro da sua igreja. Querido, quem não tem discernimento de espírito é enganado. Um dia eu fui pregar lá no pastor João, e eu pregando, ministrando, no meio da ministração levantou um cara lá do meio, e ele veio:
orando em línguas e levantou a mão quando ele chegou perto de mim assim. Quando ele levantou a mão, eu disse: Satanás, cai por terra. E o cara caiu e começou a rodar igual uma cobra. Falei: aqui não. Porque o diabo acha, querido, ele acha que aquele que tem temor de Deus pode ser enganado. Não vai ser, não. Nós vamos buscar, queridos, muito mais de Deus. E nós vamos ver os manifestar de Deus muito mais do que nós já temos visto. Não só aqui dentro, mas principalmente lá fora. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé.